Bom, pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos abordar aqui algumas coisas aí sobre os alvos. Então, seria o que? O estudo dos alvos. Então, o destino do nosso produto, ou seja, numa aplicação defensiva, tá? Nós vamos, nosso objetivo que é atingir um determinado alvo. Esse alvo ele pode ser o quê? Uma praga, uma planta daninha, um patógeno causador de doenças, né? Tá? Então nós temos um produto a ser aplicado e um local desejado, que seria o nosso alvo, tá? Ou seja, nós queremos atingir aí com a maior eficiência possível o nosso alvo, que chegue a esse alvo a maior quantidade possível que é de ingrediente ativo para que tenha uma boa eficácia, tá? Então, local desejado, o alvo, né? Local indesejado seria o que? A deriva, tá? A evaporação e o escorrimento, tá? A deriva, a gente vai na próxima aula aí, numa aula mais para frente, vai vai abordar melhor esse assunto. Evaporação também, que não deixa de ser um tipo de deriva também, ou o escorrimento, ou seja, se faz uma aplicação ali do produto, da calda, essa calda bate na folha ali e acaba escorrendo e indo para o solo. Então, isso aí acarreta o que? A perda de produtos, a perda de ingrediente ativo. Tá? Quando esse produto aplicado aí atinge o quê? Um local indesejado. Então, o destino do produto, né? Lógico, o alvo, né? Local desejado, tá? Pode ser o quê? Pode ser também um solo, né? Pode ser solo, planta, ar, água, tá? Local indesejado. Pode ser também o quê? O solo, a planta, o ar e a água. Então, depende o quê? Do alvo que você está querendo atingir, tá? Então, ou seja, para que o produto tenha uma eficiência, uma eficácia boa, você vai precisar ali que uma boa quantidade desse produto chegue até o local desejado, tá? Caso aquela quantidade que vá para o local indesejado é considerado o que? Perdas, tá? E pode também estar acarretando aí o que? Alguma contaminação do solo, da água, do ar, né? Tá? Certo? Então, o importante é que a gente tenha aqui, o nosso objetivo é atingir o que? O nosso alvo, para que a gente tenha aí uma boa eficiência desse produto. Destino do produto, local desejado, tá? Então, nós temos aqui solo, planta, ar, água, tá? Folhas, tá? Folhas, ramos, flores, frutos, mas principalmente o que? As folhas. Ocorre absorção de produto pelos ramos? Ocorre, mas numa quantidade muito pequena, né? A absorção maior ocorre o que? Através das folhas. Nós vamos ter uma aula também que vai falar justamente sobre isso, questão da absorção e translocação dos produtos o que? Nas plantas, né? Tá? Então, alvo. Pode ser folhas, todas, né? Então, todas as folhas, de cima, de baixo, do intermediário, né? Então, vai depender o quê? Do que nós estamos querendo o quê? Controlar, tá? Essa praga ou essa doença, ela está o quê? Na parte superior das folhas superiores da planta, elas estão na parte intermediária, elas estão o quê? Na parte inferior, tá? Então, é o importante que a gente se defina isso, porque isso vai estar relacionado diretamente o quê? Na maioria das vezes com volume de cauda e também o quê? Com o tamanho de gotas, principalmente o tamanho de gotas, tá? Então, tá, por exemplo, geralmente na parte inferior, geralmente ocorre que uma menor cobertura, tá? A tendência de ocorrer uma cobertura maior, geralmente o que é na parte superior, depois a parte intermediária e por último aí a parte inferior. Então é muito importante que se tenha aí uma boa definição aí de qual alvo nós queremos atingir, para que a gente faça o que? Uma adequação aí desse tamanho do volume de cauda, mas principalmente o tamanho de gota, para que a gente tenha aí uma boa cobertura, tá? Uma boa cobertura, consequentemente aí uma boa eficiência, né?
Então, o estudo dos alvos. Qual que é o nosso alvo? É uma praga, tá? Doenças, ervas daninhas, tá? É um herbicida, tá? Que vamos aplicar no solo aí, um herbicida pré-emergente, certo? Então é muito importante a definição desse alvo, a gente fazer um estudo adequado do alvo aí que nós queremos atingir. Pragas, geralmente são o quê? Os insetos e ácaros, né? Reino animal, tá? Quanto ao equilíbrio biológico, tá? Então é importante que a gente tenha aí um equilíbrio biológico, ou seja, o equilíbrio biológico é a convivência harmoniosa entre as diferentes espécies presentes num determinado local, tá? Esse equilíbrio biológico aí pode ocorrer também entre a espécie cultivada e a praga, tá? O inseto. No inseto, também esse equilíbrio biológico aí geralmente ocorre com insetos inimigos naturais, né? Geralmente o inseto praga sempre vai estar causando algum desequilíbrio ali nas plantas cultivadas, consequentemente causando alguma perda, né? E é muito importante também que as pragas tenham uma grande capacidade de multiplicação, de movimentação e também de adaptação a clima, alimentação, inseticidas, certo? Então, por exemplo, vamos pegar aí no caso aí, o bicudo do algodoeiro. Ela é considerada uma praga polífaga. Polífaga, por quê? Porque ela se alimenta de várias espécies. Ela se adapta também a condições de clima, tá? Num período aí desfavorável para ela, ou seja, num período entre safra, ela consegue hibernar, tá? Então ela hiberna, vai economizar energia e vai conseguir sobreviver durante aquele período ali de entre safra. Quando você entra com a cultura, tá? Ela já vem para a cultura. Elas também se adaptam a inseticidas, problemas aí de resistência de pragas, né? Tá? A inseticidas. Eu creio que esse assunto será muito bem abordado aí na disciplina de entomologia, tá? Com vocês, certo? Nós vamos abordar a questão aí essa parte de resistência na disciplina de plantas daninhas, tá? A gente vai falar muito bem sobre essa questão aí da resistência de plantas daninhas a herbicidas, tá? Inseticidas e fungicidas resistentes a esses produtos provavelmente serão abordados na disciplina de fitopatologia e na disciplina de entomologia. Mas o importante aqui é que os insetos têm uma grande capacidade de adaptação, tá? De multiplicação, movimentação e também de adaptação, de se adaptar a uma condição adversa. Então, a intensidade de infestação de algumas pragas de importância econômica, ou seja, pressão de população, ciclo e ovipostura, né? Então, aquela questão que a gente comentou ali anteriormente, questão da capacidade, tá? De alta capacidade de multiplicação. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a lagarta rosada, uma das pragas importantes aí da cultura do algodoeiro, né? Então, ela tem um ciclo de vida aí de 30 a 40 dias, tá? Então, ou seja, um ciclo por mês. A fêmea vai ovopositar aí em torno de 200 ovos, cada fêmea, né? Então, um fator de pressão de 200, ou seja, cada inseto adulto ali vai estar dando origem aí, num período aí de 30 a 40 dias, de mais 200 insetos, tá? Caso isso não seja controlado, né? Curuquerê, tá? Uma lagarta aí muito importante também na soja, no algodão também, certo? Então, o ciclo também de 30 a 40 dias, tá? Ou seja, um ciclo por mês, né? Porém, aqui, ó, a oviposição dela já deposita aí 500 ovos, em média, né? Tá? Então, um fator de pressão de 500, ou seja, cada adulto vai estar dando origem ali a 500 novos insetos. Lagarta das maçãs, uma praga aí muito importante da cultura do algodoeiro também. Ciclo, 30 a 40 dias, então é um ciclo por mês, né? Olha só a oviposição dela, 1000 ovos, tá? Cada fêmea vai ovipositar ali 1000 ovos. Então, o fator de pressão 1000, tá? Cada adulto vai estar dando origem aí a novos 1000 insetos no período aí de 30 a 40 dias, tá? Bicudo, uma das pragas que mais importante aí da cultura do algodoeiro, né? Olha só o ciclo dela, 18 a 20 dias, tá? Então, em torno aí de 2 ciclos por mês. Cada ciclo
150, ou seja, cada ovoposição 150 ovos, né? Tá? Certo? Então, um fator de pressão de 22.500, ou seja, no período aí de 40 dias, vai estar dando origem aí a aproximadamente aí 22.500 o quê? Insetos, né? Então, uma pressão aí, um fator de pressão muito alto. Então, por isso que a ubicua na cultura do algodoeiro é uma praga extremamente preocupante, certo? A Spodoptera, né? Spodoptera frugiperda, ou a Spodoptera, que é mais conhecida como a lagarta do cartucho, né? Que é uma das pragas mais importantes da cultura do milho, tá? Mas, porém, também ataca o que? Soja, ataca o algodoeiro, né? Tá? A preferência dela é pela cultura do milho. Mas se não tiver a cultura do milho, tá? Ela vai atacar o que? A cultura da soja ou do algodão, né? Então vejam bem aqui, ó, certo? Dois ciclos, né? Por mês aqui, tá? Porque vai ter um ciclo a cada 12, 15 dias. Então uma posição aí de 1.000 ovos, um fator de pressão de 1 milhão. Mesma coisa também para o pulgão. Olha só o pulgão, tá? O ciclo dele 10 dias, tá? Então 3 ciclos aí por mês. Cada pulgão vai estar aí reproduzindo, aí liberando aí 100 novos insetos, né? Então também uma pressão aí de um fator de pressão aí também de 1 milhão, certo? De 1 milhão. Por quê? Certo? Aqui, ó, o bicudo. 18 a 20 dias, um ciclo a cada 2 meses. Só que, por exemplo, esses insetos aqui, ó, que nasceu aqui com 18 dias, num período aqui de 18 dias, já vão estar reproduzindo também. Certo? Então, por isso que aqui, ó, 150 vezes 150, né? Já são 150 insetos reproduzindo a cada 18, 20 dias. Mesma coisa aqui para a Spodoptera, mesma coisa para o pulgão, certo? Então, isso aqui é muito importante, né? Certo? A pressão aí de reprodução dessas pragas. É muito importante também, tá? O estudo do alvo, que é na questão que é dos estágios de infestação. Infestação inicial, disseminação, infestação generalizada, ponto de dano, perda de produção, tá? Fatores contribuintes, predisposição do hospedeiro, tá? Ocorrência de agente causal, clima favorável. Então, tudo isso aí vai influenciar diretamente o que nesse nível aí de infestação, né? Seletividade, resistência aos herbicidas. Então, na verdade, é o seguinte, em toda a população já tem ali um indivíduo que é mais resistente a algum fator, tá? Então, vamos colocar aqui no caso aqui os inseticidas. Então, quando você faz a aplicação do inseticida, tá? Ele vai estar eliminando o quê? Aqueles indivíduos suscetíveis, né? Certo? Aquele resistente, aquele inseto um pouco mais resistente, ele vai permanecer, certo? Você você faz a aplicação desse produto várias vezes, então você vai selecionando, vai eliminando os suscetíveis, vai sobrando aqueles resistentes, já vão cruzando entre eles, vai aumentando essa população. Então, justamente por isso que chega, às vezes, a algum determinado ponto que esse produto, tá? Esse ingrediente ativo, ele não controla mais, tá? Não controla mais esses insetos. Aí tem que fazer o quê? Mudar de ingrediente ativo. Isso também, tá? É muito importante, tá? Por quê? Porque mostra também a importância da gente fazer o que? A rotação de produtos, rotação de ingredientes ativos, certo? Situação atual, estamos perdendo, né? O homem está perdendo aí para o inseto. Hoje nós já temos aí várias espécies de insetos resistentes a vários produtos, tá? Hoje já temos vários insetos, várias espécies resistentes aos piretróides, né? Que é o grupo químico de inseticida mais utilizado na agricultura. São produtos com alta eficiência, tá? E grande vantagem dos piretróides, que eles são poucos tóxicos aos animais e aos seres humanos. Então, é largamente utilizado aí na agricultura, certo?
vocês terem uma ideia, todos aqueles produtos que a gente usa em casa lá para controle de pernilongo lá, SBP, Baygon, tudo são a base do que? De piretroides, tá? Você pode olhar quando você tiver curiosidade, pode pegar uma lata lá de SBP lá e olhar, tá lá, piretrina, permetrina. Então esses trina aí são o que? São produtos à base de piretroides, tá? Doenças, estudos alvos, doenças. Então, 90% das doenças, tá, que atacam as nossas culturas são causadas o quê? Por fungos, tá? Bactérias é uma minoria, vírus também muito pouco. Por nossa sorte, que o fungo ele é mais fácil de controlar, tá? Tem uma gama aí maior de produtos do que para bactérias e vírus. Vírus você não controla o vírus, você controla o vetor. Tá? Vamos pegar aí, por exemplo, o vírus mosaico no algodão, que causa mosaico no algodão. Você controla o quê? O pulgão, porque é o pulgão que vai pegar esse vírus, tá? Ou de uma planta hospedeira e levar para a planta do algodão, ou tá? Causando que a infecção, certo? Por quê? Porque o vírus não tem um meio próprio de locomoção, ele depende de algum vetor, tá? Que o transporte para a planta para causar a infecção. Bactérias são pouquíssimas doenças causadas por bactérias, para nossa sorte, né? Porque geralmente doenças causadas por bactérias, o tratamento, o controle é muito caro, tá? Porque são realmente feitos à base de antibióticos também, né? Produtos à base de antibióticos, então o controle é muito alto, né? Um custo de controle muito alto, tá? Insetos, né? Certo. Então, geralmente são o que? Tem tamanhos de milímetros ou centímetros, a maioria aqui é milímetros, né? Fungos, tá? São micômetros, ou seja, 10 elevado a menos 4. 1 micômetro, então é 10 elevado a menos 4 que é centímetro, certo? Então, ou seja, 1 micômetro é igual ao quê? A 0,004 centímetro, tá? Seria o quê? O tamanho aí de uma ponta de agulha, a espessura aí de um fio de cabelo, certo? Então, é muito importante o que? Nas doenças aí, e também para algumas pragas, que a gente faça uma aplicação que tenha uma boa penetração, tá? Porque esse produto, esse ingrediente ativo, chegue lá o que? Na página inferior da folha, que geralmente é onde está localizada aí 85% das doenças causadas por fungos. Por quê? Porque sempre começa pela parte de baixo, tá? Geralmente esses fungos já estão no solo, né? Aí com a lâmina de água aqui, com a água da chuva, né? Por exemplo, quando a chuva bate no solo ali, aqueles respingos ali que acabam levando que esse fungo ali para as folhas da parte inferior da planta ali, ocorrendo que a infecção. Então, para controlar, temos que usar aí produto bem eficientes, né? Temos vários produtos no mercado aí, certo? Precisamos de uma cobertura perfeita, esse ingrediente ativo tem que chegar lá no local onde está ocorrendo ali a doença, né? Tá? Então, por isso é importante que a gente faça o que? Uma aplicação na época correta, tá? Na época correta, que geralmente essa fase aí é muito curta, tá? Então, no momento, a situação atual aí é de equilíbrio. Nós temos aí vários cultivares resistentes a doenças, né? Certo? Então, de certa forma, é até um pouco tranquila aí a questão do controle de doenças. Lógico, não considerando aí a questão do custo, né? Ervas daninhas estão no reino vegetal, vegetais superiores, né? Tipos de controles, tá? Herbicidas pré-emergentes, então tem que ser o quê? Herbicida seletivo para cultura e para ervas daninhas, né? Pós-emergente também, então são herbicidas, tem que ser herbicidas seletivo para cultura e para ervas daninhas, certo? Ou seja, vai certo? Não, desculpa, pessoal. Tipos de controle pré-emergente. Então seria o quê? Após a semeadura da cultura, tá? Porém, antes da emergência das ervas daninhas. Pós-emergente.
São herbicidas que são aplicados o quê? Após a emergência da cultura e das ervas daninhas. Então, antes da emergência da cultura e da erva daninha, após a emergência da cultura e das ervas daninhas. Então, esse aqui, lógico, tem o que? Um estágio aqui ideal para fazer essa aplicação, né? No caso dos pós-emergentes, tá? Nós temos aí os pós-emergentes, herbicidas pós-emergentes iniciais e os herbicidas pós-emergente tardio, né? Tá? Pós-emergente inicial, geralmente essa aplicação é feita, no caso, para gramíneas, antes do perfilhamento, tá? Por quê? Porque a partir do que as gramíneas começam a emitir perfilhos, elas já ficam mais resistentes a herbicidas, né? Então você já vai precisar aí de uma dose maior para controlar as ervas daninhas, e aumentando a dose pode de repente aí causar o que? Uma fitoxidez na cultura, certo? E folhas largas, no máximo 4 folhas, de 2 a 4 folhas. Então em pós-emergência inicial, certo? Nós temos aí muitas vezes muitos problemas de derivas, né? Certo? Problema de derivas, né? Tá? Acumulação no solo, fitoxicidade, contaminação. Então, ou seja, você tem aqui problema de deriva, tá? Ou acumulação no solo, pode estar causando o quê? Uma fitoxidez aí na cultura, né? Tá? Contaminação que é também do solo, tá? Essa deriva pode fazer o quê? Levar transportar o herbicida da área de um produtor para a área de outro produtor, podendo acarretar alguns danos, né? Geralmente às vezes acontece, tem alguns problemas desse tipo, tá? Você vai fazer uma aplicação de herbicida numa área e acaba matando lá a cultura do vizinho, né? Tá? Então a gente tem alguns casos aí, às vezes ocorre muito aí casos de processos judiciais devido a esses danos aí causados por deriva. Então, exemplo de alvo biológico, o ácaro branco do algodoeiro, né? Então, localização, folhas jovens, folha dos ponteiros, né? Certo? Então, alvo, ácaro, folha dos ponteiros, plantas de algodão, algodoal, grama de grande ativo por hectare, dosagem. Então, ou seja, pragas que estão localizadas nas folhas do ponteiro são mais fáceis de serem controladas. Então, deve ser atingido o quê? Diretamente. Produto em contato com o alvo no momento da aplicação. Então, pode-se utilizar o que? Produtos aqui de contatos, né? Indiretamente, alvo atingido por redistribuição. Então, assim, nesse caso aqui já seriam o quê? Já são produtos sistêmicos, né? Certo? Então, 30% do produto aplicado visando as folhas atinge o solo. Então, vejam bem, pessoal, um valor aí considerável. E a maioria desses produtos aí, ao atingir o solo, ele não vai ter efeito nenhum, não vai ser absorvido pelas plantas, tá? Então, é um produto que está sendo desperdiçado, perdido, né? Então, pessoal, não há nenhuma semelhança entre os alvos. Cada alvo é uma realidade. Insetos diferentes de ácaros, ácaros diferentes de fungos, fungos diferentes de ervas daninhas, tá? Ervas daninhas mais jovens diferentes de plantas adultas, tá? E plantas adultas diferentes de frutos, tá? Geralmente, pragas que atacam os frutos é bem mais difícil você conseguir controlá-las. Assim também como pragas que ocorrem no solo, né? Tá? Nós temos aí o problema aí no cerrado, que mato-grossense, do percevejo castanho, né? Tá? E é uma praga de difícil controle. Por quê? Porque é muito difícil você ir lá e fazer uma aplicação de um produto que vai conseguir atingir essa praga no solo. Então não há também nenhuma semelhança entre as plantas, né? Cada cultura tem sua realidade, né? Tá? Suas particularidades. Então, por exemplo, o algodão é diferente da soja é diferente da banana é diferente do milho, tá? O milho é diferente da laranja, que a laranja é diferente do eucalipto, diferente do pinheiro. Então, ou seja, cada cultura tem a sua particularidade. Apesar de termos aí várias pragas que são comuns para várias culturas, porém as culturas cada uma tem sua particularidade, seja, são diferentes, certo? Não há nenhuma semelhança, certo? Então, ou seja, cada alvo, cada cultura, em cada estado de desenvolvimento
a gente deve ter um estudo aí, um bom estudo aí do alvo, tá? E dessa cultura, certo? Então, ou seja, necessita técnica adequada para o seu controle. Então, para cada situação dessa aí, nós necessitamos o quê? De um uso de uma boa técnica, tá? Para se fazer o quê? Um bom controle, para que a gente tenha aí um bom sucesso na aplicação que desses defensivos, certo? Então, pessoal, o primeiro passo para o sucesso de um tratamento fitossanitário é conhecer em profundidade as características dos alvos a serem atingidos, tá? Você pega lá, por exemplo, a lagarta curuquerê na cultura do algodão. Qual é o estágio de desenvolvimento da praga? O melhor estágio de desenvolvimento da praga para que se faça um bom controle, tá? Então é muito importante isso. Para facilitar a nossa vida, então a pesquisa, né, já se estudou isso. Então hoje se conhece muito bem a biologia, o quê? De todos esses insetos, pragas hoje aí, tá? De muitas doenças também. Então é importante, tá? Que a gente se faça o quê? Uma boa aplicação, um bom uso o quê? Da tecnologia de aplicação, tá? Produtos também, temos produtos aí excelentes no mercado, né? Muitos produtos, tá? Com uma eficácia muito boa, tá? Então, o importante é que a gente se faça o quê? Um bom uso da tecnologia de aplicação, faça uma boa aplicação, uma utilização correta aí, para que a gente tenha aí um bom controle, certo? Ok, pessoal? Então, por enquanto é isso aí, certo? Qualquer dúvida estaremos à disposição.